Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Este já é um webinar tradicional, já é o 7º webinar que a revista realiza. É um webinar com os autores que publicaram artigos, neste caso aqui na nossa 2ª edição. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. Eu sou o professor Manuel Farias, eu sou editor da revista, responsável pela condução de todo o processo editorial da revista. Então, no início, a gente já convida as pessoas a submeterem seus artigos para passarem por avaliação e sugestões, e, eventualmente, aprovados, serão publicados como este que nós temos aqui. Então, esse webinar está sendo gravado, ele depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube da FIPECAF e, portanto, poderá ser assistido novamente, tá? Então, o nosso roteiro aqui, ele tem uma breve apresentação dos autores do artigo que estão presentes aqui, da autora e do autor que estão presentes aqui, e que eu já vou falar um pouquinho sobre eles. Depois que eles terminarem a fala, ou durante a fala, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode escrever no chat, que nós vamos aqui ler a pergunta e vamos repassar a autora e o autor, tá certo? Então, depois da fala deles, a gente abre aí para o diálogo com os nossos leitores. Mais uma vez, eu agradeço aqui a presença. Muito bem, então nós estamos aqui hoje para falar sobre o tema de um artigo muito interessante publicado na revista, com o tema Mulheres na Administração das Empresas Listadas na B3, sobre a ótica das teorias cultural e dos escalões superiores. Então, eu estou aqui com a Karine Moreira de Jesus, que é autora desse artigo, tá? Em coautoria com o Anísio Pereira de Souza, que também está presente aqui conosco. Então, eu agradeço a presença da Karine e do Anísio. A professora Marta Pelúcio, ela também é coautora do artigo, com a professora Fabiana Lopes Silva, aqui do programa da Faculdade FIPECAF, mas elas hoje estão ministrando aula para os nossos alunos, então elas justificaram aqui a impossibilidade de estar conosco aqui, mas a Karine, que é mestre em Controladoria e Finanças, aqui pela FIPECAF, e gerente de Controladoria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e o Anísio, que está no mestrado também aqui da FIPECAF, e ele é gerente da equipe de governança de risco operacional do Itaú Unibanco, né? Para resumir um pouquinho aqui, eles têm um currículo maior, mas para resumir um pouquinho aqui no nosso vídeo. Então, eles poderão falar um pouquinho melhor da trajetória deles, da experiência aqui conosco. Então, Karine, muito obrigado por submeter o seu trabalho aqui, enriquecer o conteúdo da revista FIPECAF. Muito obrigado por aceitar esse convite para discutir esse tema tão contemporâneo, tão importante para a sociedade como um todo e para a nossa área também. E, então, Anísio também, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Eu vou passar, então, a palavra para a Karine. Karine, você decide aí com o Anísio como é que vocês vão fazer, e ao término da apresentação de vocês, eu ajudo aqui na condução das questões no chat. Ok? Tudo ótimo. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Manuel Farias, né? Fiquei muito feliz com o convite, de verdade, eu acho que a gente precisa falar sobre isso,
E se tem um lugar mais importante do que a universidade e a academia, eu não conheço, né? Pensando que é a partir daí que a gente vai formar essas mulheres que vão ocupar esses cargos de liderança. Então, eu fico muito, muito, muito motivada a falar sobre o assunto num público seleto, né? Então, se essa galera que está aí assistindo, com certeza é uma galera da universidade, e essa mulherada que está assistindo, com certeza é uma mulherada que deve está querendo fazer a diferença, que deve querer atuar em cargo de liderança, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade por conta de alguns vieses, né, do passado. Então, achei bem interessante a gente trazer esse assunto. Quando o Anísio e eu montamos esse artigo, havia muitas pesquisas já que falava sobre qual é a quantidade de mulheres em cargos de liderança, qual é o percentual de mulheres em cargo de liderança. E a gente via esse número crescendo lentamente, mas a gente não via o motivo, né? Por que esse número cresce lentamente? E aí, por isso, a gente foi buscar alguma teoria que nos ajudasse a entender um pouco por que demorou tanto, né? Uma vez que assim a gente já faz parte da academia, a gente já tem mestrado, a gente já tem doutorado, a gente já está na universidade e tal, e mesmo assim, no cargo de liderança, ainda é um número baixo, como a gente vai ver aqui no resultado da pesquisa. E aí foi pensando nisso que a gente escolheu esse tema sob a ótica dessas duas teorias, né? Até então eu nem conhecia essa teoria, essa é a verdade. Então, quando a gente começou a estudar, que eu falei, caramba, tem tudo a ver com que é o tema desse nosso artigo. E o resultado do artigo é mais interessante, né? Juro que não foi esse resultado que eu esperava. Então, quando a gente montou, a gente esperava que tivesse um resultado ou outro, mas veio um terceiro resultado que a gente nem contava. E para começar, antes de a gente então começar a falar sobre o artigo, eu queria trazer só uma provocação que eu li numa revista essa semana, inclusive, que foi na revista da Harvard Business Review, e que aí eu trago para a mesa para que a gente também complemente o nosso debate, né, apimente esse debate, porque teremos pontos de atenção que nós temos que olhar para que a gente consiga mudar essa realidade, ok? E eu preciso só que me deem autorização para compartilhar, porque diz que eu estou desabilitada para compartilhar minha tela. Então, se alguém puder me dar esse poder. Anísio, quer falar alguma coisa nesse começo? Falei muito. Manda bala aí nesse começo antes que a gente introduza a tecla. Vou ser breve, sendo breve, mas bastante profundo. Primeiro é a beleza do conhecer, né, do saber. O saber tem essa capacidade de que ninguém tem o suficiente que nunca possa aprender, ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. E quando a gente faz um mestrado, um doutorado, a gente fica ávido por saber mais e a gente quer compartilhar esse nosso saber, porque é essa consciência coletiva que faz com que a humanidade avance. Então, sendo bastante humilde, a gente está dando uma contribuição para esse debate social que é muito importante. Eu falo no local de fala que é do homem negro, junto com uma colega sensacional que é a Karine, que é a mulher negra. Somos de grupos de minoria, mas dentro da interseccionalidade, a mulher negra é um grupo muito pouco ouvido. Então, quando a gente tem essa oportunidade de trazer aqui um conhecimento totalmente científico, que vai jogar luz para os nossos debates, e aí é o debate social. Não é mais de minorias que a gente está falando, mas está falando. Existe ciência que permite a gente contestar algumas verdades aceitas socialmente. Então, eu tenho esse prazer, agradeço ao professor Dr. Manuel Faria pelo convite, pela parceria com a Karine, que é uma pessoa brilhante, fez um artigo aí que eu tive a honra de co-criar, e eu acho que vai ser um bom bate-papo ao final. Se vocês saírem daqui com aquela sensação de quero aprender mais sobre isso, eu saí satisfeito, Karine. Eu também, Anísio. Gente, assim, enquanto eu não consigo compartilhar, eu tenho que contar uma história do Anísio, quando a gente fazia mestrado, que no primeiro dia de aula ele perguntou para o professor, você trabalha além de dar aula? E ninguém nunca mais esqueceu isso, né? Então... Eu não tenho problema com perguntar, pergunto mesmo.
Então, E também tem uma lógica que passa por isso, né, cara? Dar aula, aprender é tão gostoso que não dá para considerar isso trabalho. sei, sei, sei. Mas, enfim, eu não estou conseguindo compartilhar, mas não vamos perder tempo, então, com isso, gente. Vou trazer, enquanto isso, qual é o tema que eu trago da revista Harvard Business Review para a gente falar. O tema era o seguinte, por que homens incompetentes se tornam líderes? Esse é o tema do artigo, né? Então, porque muitos homens incompetentes se tornam líderes. E aí, nessa reportagem, o que ele fala? Que são três respostas padrões que a gente recebe, que nós mulheres recebemos. Uma, elas não são capazes. 2, elas não estão interessadas. Ou 3, elas estão interessadas e são capazes, mas elas não conseguem quebrar aquela barreira do preconceito. E aí, por isso que elas não acessam esse ranking de poder. Então, com isso na cabeça, por muito tempo a gente leva essa fama, que a gente não está em cargo de poder porque a gente não quer, ou porque a gente não tem estudo suficiente para ocupar esse cargo, ou mesmo a gente não consegue quebrar essa barreira. Então, como a gente não consegue quebrar a barreira, a gente não chega lá, né? E aí, pensando nisso, qual que foi o objetivo desse artigo? O que a gente queria analisar? Então, sob a ótica dessas duas teorias, a gente fez um artigo avaliando essa evolução da quantidade de mulheres em cargos de diretoria, de conselho de administração e conselho fiscal das empresas de capital aberto, que estão listadas na B3. Por que a gente fez isso na B3? Porque são os dados que são públicos. Então, a gente utilizou o termo de referência divulgado pela própria CVM, no qual as pessoas preenchem com o nome dos diretores, o nome dos conselheiros, e a partir dali que a gente conseguiu identificar se era feminino ou masculino para que a gente pudesse fazer a pesquisa. E aí, em cima disso, o nosso objetivo era saber se há uma relação de gênero em relação ao desempenho operacional de uma empresa. Ou seja, será que se a gente tem mais mulheres, a gente tem melhor desempenho das empresas? Era esse o nosso objetivo, avaliando esses formulários de referência da CVM. Deixa eu ver se agora eu já consigo compartilhar, que eu não estava... Não, disse que eu estou desabilitada para compartilhar. Karine, está me ouvindo? Eu já solicitei aí ao suporte para você compartilhar. Ela disse que ia mandar uma mensagem no privado para você. Agora acho que já está como co-host. Tá, então deixa eu ver se agora eu vou. Agora sim. Perfeito. Desculpe o incômodo. Imagina. Ó, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Ótimo. E aí, com isso, então, com essa pergunta, a gente começa, então... Mas eu acho que está ao contrário. Deixa eu só trocar de lugar aqui, que está ao contrário. E aí, com essa pergunta, a gente começa a falar sobre o referencial. Vocês estão vendo como a minha tela? Preta ou a tela inteira? A gente está vendo a sua tela de apresentação, com os detalhes, não a projeção. Tá. Então, peraí. Agora a sua tela de área de trabalho. Então, deixa eu compartilhar a outra tela. Agora você... Vou narrando, vai que eu estou narrando aqui toda... Boa, Anísio, boa. Agora está de novo no modo apresentador. E agora? Show. Agora sim, hein? Nota 10. Como diz o nosso professor, doutor, show. Show! Bora. Então, vai lá, Inês. Então, vamos começar pela E teoria. aí, vou falar um pouco da teoria que está por trás desse nosso artigo, e ele tem como referência teórico essa teoria cultural. Então, o Hofstede, lá na década de 80, é bom a gente ter um pouco do cenário. Lembre que em década de 80 ainda não vivíamos num mundo tão globalizado como hoje, e aí algumas empresas tinham dificuldade, e geralmente empresas americanas, de definir uma
cultura na matriz, um processo de gestão na matriz, e quando ia para as diversas nações que a empresa estava instalada, nem sempre dava certo. Então, com essa dor, com esse problema, Hofstede foi a campo, eu acho que ela, na verdade, já era de uma área de recursos humanos de uma empresa multinacional que estava presente em 50 países, e ele passou a coletar esses dados dessas realidades para, a partir daí, identificar padrão. E aí, nesse padrão, ela conseguiu identificar 4 dimensões que determinam a cultura de gestão de uma nação. E passava por essas 4 dimensões. Uma era se é o dualismo entre individualismo versus coletivismo. Então, tem nações que têm muito forte o individual, a meritocracia do si, e outras são mais coletivas. E a gente poderia, eu sempre lembro, quando falei de individualismo, o sonho americano de vamos para as cabeças e vamos chegar na frente. Quando penso em coletivismo, eu não fui para lá, mas eu gosto muito da sociedade holandesa, que eu vejo uma sociedade muito e muito ali, não só na Holanda, mas na Finlândia, acho que ali nos países do norte europeu, mais gelado, tem um sentido de coletivismo maior. Então, é isso que a gente está falando nesse dualismo. Tem sociedades que valorizam mais o indivíduo, tem sociedades que valorizam mais o coletivo. Distância do poder. Qual a quantidade de escalas que uma pessoa está do topo da empresa? E isso interferiria também em como que ela é mais aberta ou mais fechada para implantar as novas políticas, as novas diretrizes. A aversão à incerteza, então, quanto que a pessoa tem apetite para tomar risco. Então, tem países que têm essa cultura, volto falando dos americanos, né? Cara, aqui a gente vai falhar bastante até a hora que acerta. Tem outros países que só pode fazer se dá certo, não tem apetite para risco. E, por fim, que é o mais importante para o nosso artigo, percebeu-se que tem sociedades que têm mais força a masculinidade. Aqui, quando a gente fala de masculinidade e feminilidade, são valores associados ao masculino, então, como, por exemplo, papéis sociais esperados na sociedade, então, mais de cuidado, mais de conversa, mais diálogo, puxando para o feminino, ou mais de indivíduo, mais de fazer sozinho, puxando para o masculino. Então, essas 4 dimensões dentro do modelo de Hofstede, e aí ele, com isso, conseguiu mostrar o seguinte, que a preferência para a realização, nas sociedades em que o nível de masculinidade é alto, há preferência para a realização. Então, muita busca do resultado. O heroísmo, mais o indivíduo do que o coletivo. A assertividade, ser firme nas posições, não estar aberto a muita dubialidade. Competitividade e a recompensa material para o sucesso. Então, com isso, é o modelo cultural de Hofstede. Com isso, a gente consegue entender um pouquinho, que a Karine vai explorar mais adiante, o nosso modelo social, que a gente estabelece uma expectativa do papel da mulher na sociedade, nas empresas, quem decide, quem fala, e por isso que às vezes é muito comum a gente se associar, né, infelizmente na nossa sociedade, a ideia de sucesso ao indivíduo masculinizado, que é assertivo, que passa por cima de tudo, faz parte dessa teoria cultural que a gente está falando. Karine, quer complementar ou avançamos para a próxima? Eu só queria complementar nesse caso que, assim, o que eles tinham, o pensamento é assim, esse tipo de personalidade, esse tipo de nível alto de masculinidade é que busca esse lucro. Então, as empresas buscavam esse perfil porque era o perfil que tinha menos aversão a risco, então por isso que ele poderia ter mais lucro. E aí, por muito tempo, esse tema sobressaiu, né? Então, por que mulher não está no comando? Ah, não, porque mulher é mais cuidado, mulher é mais conversa, quando na verdade a gente quer macho, que está ali, aqueles homens que não tem medo. Então, foi criando essa expectativa. Então, mesmo hoje, se você pegar os grandes líderes e você perguntar na sua organização, por que na sua organização não tem mulher? Você vai ver que vai trazer muito desse ponto, né? Esse ponto, é porque a gente precisa de que tenha mais coragem, que seja mais herói, tarará, que seja macho. É isso, né? Então, é isso. E aí você me deu o gancho para puxar para a próxima, né? Quando você fala, porque você vai falar com algumas pessoas, por que você não tem mulher?
Então, ele vai te colocar uma série de razões que tem a ver com a masculinidade versus feminilidade. Mas o que está por trás do porquê não tem mulher, eu acho que a teoria do escalão superior consegue explicar bem. E ela é muito simples. É a teoria que explica como é que toma as decisões numa organização. E não adianta a gente falar que a organização é democrática, a gente participa das decisões. Na realidade, quando a gente é muito legal porque tem um termo que na contabilidade é muito forte e a gente às vezes não pega isso para a vida real, que é grupo de controle. É, controlador. Então existe um grupo de controle. Ele tem o poder de decidir política, alinhar expectativa, contratar, remunerar. Essa é a teoria do escalão superior. É a teoria de Henrik Manson, que vai dizer que esse grupo de controle é o que vai influenciar em toda a organização. Então, por exemplo, tem 90 mil pessoas, mas existe um grupo de controle que é reduzido. E a partir dessa mentalidade, desse grupo de controle, é que vai permear todos os 90 mil. Desde o diretor executivo que vai contratar um diretor, até a pessoa que está na agência que vai contratar um colaborador. Então, a teoria do escalão superior vai trazer um pouco isso. Ele vai falar que as organizações são administradas a partir de uma coalizão dominante de executivos. Então, existe uma coalizão, um acordo de acionistas, um acordo de sistema limitado, os sócios vão mandar, que, atuando no topo da organização, desempenham um papel fundamental na escolha das decisões estratégicas. E, consequentemente, nos resultados organizacionais. Então, é eles que cabe decidir e eles que influenciam poderosamente, firmemente nos resultados. Confirmam que estar na auto-administração é importante para impactar o destino da organização. Então, é assim, essa teoria que vai dizer que não existe um movimento de baixo para cima. Se todos os grupos de funcionários mudassem, a gente ia fazer uma empresa diferente. Não, essa teoria vai dizer que quem decide está no topo. A base pode até espernear, mas no final ela vai acabar sendo influenciada por esse escalão superior. E aí o que a gente observou também, que nessa teoria de escalão superior, times de alta administração são mais homogêneos, tomam decisões estratégicas mais rápido do que times heterogêneos. Então, quer dizer, se a gente pensa igual, a gente decide rápido. Não quer dizer que é certo, tá bom? Mas a gente decide rápido. Isso é a brincadeira que eu faço com meu filho, Karine. Eu sempre falo assim, papai responde tudo rápido. Pergunta aí, quanto que é 10 vezes 10? Não sei. Não resolvi nada, mas respondi rápido. Mas então, grupos homogêneos têm essa capacidade, têm a capacidade de decidir rápido. Em ambiente estável, times homogêneos são positivamente relacionados com lucratividade. Tá flat. Se o ambiente está bom, é uma renda fixa. Todo mês eu vou ganhar a mesma receitinha, que pode ser ótima, depois grande. Agora, em outro cenário, em um momento de turbulência, especialmente em descontinuidade, times heterogêneos são positivamente relacionados com lucratividade. Isso aqui é bacana, porque a diversidade de opiniões permite a melhor decisão. Isso é agilidade, é o que a gente fala muito nas empresas hoje em dia, né, de métodos ágeis. A agilidade é a capacidade de adaptação. Você vai ter mais capacidade de adaptação a partir que você tem mais conhecimento no seu grupo. Então, grupos heterogêneos reagem melhor a esse mundo mais caótico. E aí a gente poderia falar aqui de VUCA, podia falar, né, de mundo caóticos. E você vai ver que o que a gente vive hoje. E aí fica a deixa, né? O que será que é melhor? Diversidade ou homogeneidade? Decidir rápido ou decidir certo? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. E aí, com isso, a gente fala, tá bom, mas vamos falar então de diversidade de gênero nos altos cargos. E a gente encontrou muitas referências. Temos muitas referências de que igualdade de gênero gera resultado positivo. Então, por exemplo, a gente tem aumento do desempenho sustentável da empresa como um ponto que foi achado em das pesquisas, redução da exposição da empresa a riscos desnecessários, né? É bom incluir isso, porque você estar exposto a risco é importante, né? Então, no pain, no gain, mas, de qualquer forma, ajuda a reduzir essa exposição a riscos. Reduz o nível de conflito interno no conselho e um melhor funcionamento no conselho, isso é outra pesquisa. Reduz o risco e aumenta o desempenho. Além disso, modera a diferença de gênero
mostrando que a diferença de remuneração entre executivos masculinos e femininos diminui. Então, se você tem mais mulheres em cargo de liderança hoje, essa remuneração que todo mundo sabe que entre homens e mulheres é diferente, então, quando você tem mais mulheres em cargo de liderança, você diminui essa diferença de remuneração. Então, com todos esses dados, você pode notar que, pelo menos lá no exterior, foram comprovados benefícios e ganhos de você ter diversidade de gênero nos altos cargos. Porém, aqui no Brasil, essas pesquisas ainda são baixas, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. O que esse DN investigou? Que a relação entre gênero dos membros de conselho e a reputação e o desempenho da empresa de capital aberto sugerem que os indicadores de desempenho ROI e Q de Tobin se relacionam positivamente com diversidade de gênero. E ainda mais, tivemos um estudo com gestores de fundos. Se a gente for pensar gestor de fundo, majoritariamente é aí que tem homem mesmo, né? Não sei se quem viu aquela reportagem lá da XP que se lascou, quando tirou foto da sua equipe. Então, nesses gestores de fundo, demonstrou que com gestores do sexo feminino, alcança-se desempenho comparável com gestores do sexo masculino. Mas aí tem um ponto a mais. Apesar de adotarem estratégias de risco diferentes. Então, a gente não precisa adotar a mesma estratégia de risco dos homens, mas o resultado foi comparável. Com isso, a gente entra na metodologia do trabalho. Então, como que foi feito essa pesquisa? Então, a gente adotou uma abordagem empírico-analítica. A gente pegou 245 empresas listadas na B3 entre os anos de 2017 e 2019. Pegamos todas as informações disponíveis no formulário de referência, que é disponibilizado pela CVM, então são dados públicos, né? E aí começamos a avaliar a participação feminina no alto escalão. Quais foram os locais que a gente avaliou? Conselho de administração, conselho fiscal e diretoria, que são os principais órgãos hoje da governança que tomam decisões, né? E para o teste, a gente eliminou algumas empresas, por quê? Porque elas não disponibilizaram esse ROA, né? Que é o retorno sobre o ativo das empresas. Então, esses 245 se tornaram 204 empresas. E aí o resultado, vamos para o resultado. Quando você olha para a participação feminina nesses cargos, independentemente da quantidade, só de saber, tem mulher na diretoria, tem mulher no conselho fiscal e tem mulher no conselho de administração? Em 2017, a gente, na diretoria, tinha 33% de mulheres, 35% nos conselhos de administração e 31% nos conselhos fiscais. Em 2018, já tivemos um aumento. Na diretoria, nem tanto, 36%, então de 33% para 36%, mas no conselho de administração já aumentou para 50%. Então, pelo menos uma mulher no conselho tinha. E no conselho fiscal, 35%. Então, deu um leve aumento. Mas quando você olha de 18 para 19, não teve grandes ganhos. Então, assim, 37%. Se você pensa de 17 para 19, subiram 5 pontos, é muito pouco, né? 54, então de 35 para 54 em 2 anos e 36. Porém, quando você olha nesse número, se você apresentar esse resultado, você vai falar, uau, quantas mulheres, né? 50% dos conselhos têm mulheres, que notícia boa. Mas quando você vai ver em números absolutos, em posições ocupadas, aí você vai ver onde que realmente aperta. Então, se você pega em 2017, a gente tinha só, de toda a quantidade de diretores que tinha sido declarado, a gente só tinha 8% de mulheres, 8,7%. 8% de mulheres, 7,62% de mulheres em conselhos de administração, e 9% em conselho fiscal.
Quando você olha para 2018, tivemos um aumento de 10, de 8 foi para 10 em diretoria. Uau! E de 7 foi para 11 em conselho de administração, e de 9 para 12, né? E quando você olha em 2019, de 10 foi para 12, e de 7 em conselhos foi para 12. O conselho fiscal 12. Então, na média, temos 12%. Então, pode falar nisso. Isso é bem interessante, né? Só queria pontuar que a gente está falando de uma sociedade no qual a mulher deve ter aí de 50% ou mais, né? A sociedade brasileira é bem equilibrada em termos de homens e mulheres. Isso não se vê nesse quadro. Exatamente. E quando você olha hoje na academia também, né? Na academia você vê que as mulheres estão na academia hoje, as mulheres têm o ensino. Porém, elas não estão... E assim, eu trabalhei no IBGC por muitos anos. E o que é a sugestão? Para você se tornar conselheiro, você tem que ter experiência em diretoria. Então, é um ciclo. Se você não tem experiência em diretoria, você não será conselheiro. E aí, com isso, essa régua não sobe, né? E aí, quando você olha, ok, 2019, tá bom, então eu tenho o dado de 2020. Esse número subiu para 14. Sim. Uau. E quando você falava assim do IBGC que tem essa regra é muito da teoria do escalão superior. Então, um grupo decidiu uma regra que, olha, o nosso clube é do Bolinha. Exato. Então, para você superar isso, você tem que superar a teoria do escalão superior. Exato. Ou então você vai ter que ter mulheres que vão ter que estudar muito mais e que vão ter que ter oportunidades. Não tem jeito, não tem, a conta não fecha se não for assim. Então, se não subir para o cargo de diretoria, não vai subir para conselho. E é assim que vai seguindo, né, enquanto não mudar. E aí chegamos no resultado. Então, antes de falar do resultado, baseado nisso, o que a gente esperava quando eu pensei no tema e falei também, minha maior preocupação era provar que sim, ter mulheres em cargos de liderança melhora o desempenho das empresas. Era isso que eu queria provar. Mas eu poderia ter... Eu acredito nisso, viu, Karine? Então, eu acredito nisso. Eu também acredito, mas eu queria provar, porque eu queria mostrar aqui, ó, tá aqui, sociedade. Mas teria a opção também de falar ou não, ou poderia aparecer, não tem diferença, não melhorou nada, fica igual. Ou mesmo poderia ter o resultado, não. Empresas que têm mulheres em cargo de liderança têm um desempenho pior. Quando a gente faz a pesquisa, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Então, eu imaginava que teria uma dessas três. Porém, quando veio o resultado, o número é tão insignificativo, estatisticamente, que a gente não consegue defender nenhum ponto. Nem que sim, nem que não, nem que talvez. Porque o número é baixo. Então, você não consegue atribuir desempenho, tendo mulher ou não, por conta desse número estatisticamente baixo da teoria. Então, por isso, a gente, infelizmente, chegou nesse resultado, mas felizmente chegou nesse resultado. Por quê? Porque dependendo da forma, tudo vai depender da retórica contada, né? Então, se você conta uma retórica assim, uau, cresceu 40% o número de mulheres em cargos de liderança. Então, quando você avalia 40%, você fala, é muita coisa. Mas quando você vê que esse 40% representa um número insuficiente até para rodar a pesquisa, então você vê que a gente está muito longe de um resultado aceitável. E quando você olha isso, se você olhar para esse número de 14, eu estou falando de 2020, a gente está com um percentual equivalente ao da África do Sul em 2012. Né? E aí em cima desse resultado, entra um outro ponto, que é a questão das cotas. Né? Então, Karine, qual que seria assim? Cota resolve? Cota não resolve? Cota é bom? Cota não é bom? E aí, o que alguns países da Europa fizeram? Eles começaram a colocar cotas. Né? E hoje, o país mais famoso por isso é a Noruega, porque a Noruega colocou uma cota super alta.
né? Ele colocou que teria, acho que 40% que teria que ter de mulheres em cargos de conselho de administração, por exemplo. Isso em 2003. Olha quanto estamos em 2021. E na época, quando o IBGC estudou esse assunto, foi interessante, porque naquela época, em 2012, o IBGC estudou porque esse projeto era um projeto de lei que tinha lá, não sei, Senado, Congresso, sei lá onde é. E o IBGC foi contra na época, porque o IBGC falava o seguinte: não adianta ter só a cota pela cota, precisa ter o treinamento das mulheres, né? E quando você olha, ok, mas não cresceu de 2012 para cá, quando tivemos muitos programas de mulheres sendo desenvolvidas para esses cargos. O próprio IBGC criou o grupo, né, de diversidade em conselhos, então tem muitas mulheres hoje que foram preparadas para atuar e o número ainda não cresceu. Só que quando você olha só na cota, eles fizeram o quê? Então, eles analisaram, desses países todos, tivemos sucesso de ter cota, né? O que eles encontraram? Que em alguns países não teve mudança, não teve mudança significativa, não teve melhora significativa tendo mulheres. Mas tivemos um caso específico, que foi o caso da Itália. Então, o caso da Itália foi um caso de sucesso, no qual demonstrou que ter mulheres em cargos de conselho de administração realmente comprovou-se que teve um melhor desempenho as empresas. Porém, eles foram aprofundar e eles viram que não era só o fato de ter a cota pela cota. O que eles fizeram nesse período? Eles cumpriram a lei, só que eles cumpriram a lei contratando mulheres altamente qualificadas. Então, não era qualquer um que poderia ocupar o cargo só por ser mulher. A maioria era formada da área de administração, direito e economia, e tinha a mesma quantidade de experiência de trabalho gerencial que os homens. E, além disso, que eu achei mais interessante, é assim, que a partir disso eles começaram a nomear conselheiros mais experientes também. Eles não pegaram mais, então aquilo que era o homem, por ser homem, já conseguia ser contratado, não. Então eles passaram a olhar também o perfil dos homens que eram contratados. E aí, com isso, o que eles chegaram à conclusão é que, assim, você ter cotas provoca uma reestruturação completa. Então, não é só a cota pela cota, mas é a cota pela reestruturação completa. E é esse que é o ganho de você ter cotas, né, no caso de mulheres em cargo de liderança. E aí eu trouxe esse quadro para vocês. Eu gosto muito dessa reflexão, Karine, porque exatamente, às vezes, é como aquela rede. Às vezes você puxa um ponto e você começa a arrastar outros pontos. Então, dada a cota, ela gera necessidade de qualificação, gera necessidade de mais tempo na gestão. Então, você vai gerando todo o movimento que, no final, a sociedade ganha. Então, todos ganham. Esse caso da Itália nos ajudou bastante nessa reflexão. Exatamente, Anísia, exatamente. E aí eu trouxe esse quadro, gente, para vocês verem, quando eu falo que o valor é muito baixo, olha, esse quadro é do IBGC de 2011. Se você olhar, a Noruega já tinha 39% dos conselhos ocupados por mulheres. A Suécia já tinha 27%. E o Brasil, em 2011, estava aqui, ó, em 7,7%. Quando você olha o Brasil hoje, aqui, ó, ele está entre os Estados Unidos e a França, aqui, ó. Os Estados Unidos com 15% e a França com 12%. Então, se você olhar em 2020 e analisar um quadro de 2011, você vê o quanto que o Brasil cresceu nesse aspecto, ou melhor, o quanto não cresceu, né? E aí foi baseado nisso o nosso estudo. Então, eu espero que fique como uma reflexão. Eu sou uma pessoa ativista na questão das cotas, mas eu concordo com essa questão do desenvolvimento, né, esse desenvolvimento para que a gente possa melhorar essa
o desempenho. E aí, só para finalizar com aquela coisa que eu apresentei no começo, por que que mais homens incompetentes se tornam líderes? A resposta que se chegou foi o seguinte: porque os homens são mais confiantes do que as mulheres. E para que você se torne líder, a confiança e o carisma influenciam muito mais do que a competência. Então, você não necessariamente precisa ser mais competente, mas você precisa ser mais carismático e confiante para que você consiga o cargo. Então, com tudo isso, é o ponto de atenção que a gente tem nos dias de hoje, pleno 2021, de ainda brigar por esses direitos que ainda são tão baixos e ainda com todo esse preconceito de que a gente não quer ocupar cargos, ou porque, não, porque elas têm filhos, então elas vão querer priorizar os filhos, e queremos priorizar filhos, sim, com certeza, mas a gente não quer deixar de crescer na carreira porque também temos filhos. Não queremos que isso seja um impedimento para que a gente esteja no cargo de liderança também. E também não podemos querer, a gente não pode se igualar ao perfil masculino para que a gente consiga estar em cargo de liderança, que aí é o ponto, né? Não é que eu preciso ser como os homens para que eu esteja nos cargos de liderança, mas que a gente possa ter perfis de liderança diferentes e complementares. É esse o ponto. Nada mais a acrescentar, Karine. Isso é brilhante. Beijo, meu amigo. Saudade de você. Muito bem. Karine, obrigado aí pela excelente apresentação aí, detalhada, com muita informação. Obrigado, Anísio, aí também pela complementação aí com a Karine. Eu vou aqui iniciar o nosso diálogo. Só admitir aqui, pessoas estão entrando aqui, Karine. O Wesley entrou aí, faça uma pergunta. Pois é, Karine, deixa eu iniciar aqui com uma questão que é o seguinte, né? Esses números e essa prática do mundo empresarial, ele reflete bastante a cultura da sociedade, ele reflete bastante algo histórico e algo estrutural também, né? Que a gente pode trazer essa discussão para várias outras pautas, né? Que a sociedade tem. A gente precisa dar mais importância para as questões culturais, que envolve essas grandes temáticas, né? Então, nesse sentido, eu vejo o seguinte, que como nós estamos passando por um processo de transformação digital muito forte nas empresas, uma revolução tecnológica muito grande, e a necessidade de habilidades, de competências socioemocionais não era alguma coisa tão presente antes. É algo que... você vê que todas as pesquisas e o diálogo pelo qual você percorreu, ele está em cima das habilidades técnicas, das chamadas habilidades hard. E a gente vem observando que esse ambiente ele está demandando mais habilidades socioemocionais. Você acha que a mulher ela tem diferença de habilidades socioemocionais para o homem, mantendo, digamos assim, não incluindo aí a experiência profissional, técnica? Porque, claro que num certo nível, a exigência vai ser de que a mulher, para ocupar um cargo qualquer, ela tem que ter a mesma competência do homem e, na verdade, até mais, para romper a barreira cultural, que é algo que está implícito na tua fala, ou seja, ela precisa provar mais do que o homem, né, para ela ser admitida. Ela precisa provar mais. Mas você acha que não haveria uma justificativa para admitir a mulher, mesmo que nesse novo cenário, mesmo que ela não tenha tanta experiência técnica, mas que seja entendido que ela pode contribuir com a diversidade em termos de competência socioemocional? Você, como mulher, acha que isso poderia acontecer?
Olha, nessa mesma pesquisa que eu falei da de Harvard, e mesmo essa de Hofstede, que diz que a mulher tem mais esse perfil de cuidado, né? Então, esse perfil mais de cuidado, com certeza, tem muito a ver com essa questão emocional. Mas, sendo mulher, por outro lado, a gente entende que a gente tem a questão hormonal que também impacta, né? Então, a questão das emoções também estão muito envolvidas com o nosso hormonal e está tudo bem. Tem que estar tudo bem, né? Isso precisa estar contemplado também, né? Só que se você não tiver a mudança, como propõe esse escalão superior, você não consegue mudar essa realidade para conseguir trazer mais mulheres. Então, então, o que eu vejo, as mulheres têm um perfil diferente, sim, na questão do cuidado, na questão do emocional, mas que isso não impactaria no desempenho organizacional negativamente. Muito, muito, muito pelo contrário, impactaria positivamente, porque seria essa complementariedade que necessita hoje nesses tempos de turbulência e nesses tempos de que um dia você tem uma coisa, no outro dia isso já mudou totalmente e de uma forma tão ágil, né? Anísio. Eu fico imaginando só um comentário nesse contexto aí para passar para o Anísio, né? Eu fico imaginando assim, será que eu como homem, por mais tanta experiência técnica que eu possa ter, será que eu tenho condições assim de entender melhor o público feminino ou não, né? Então vamos imaginar que uma campanha, uma empresa tenha como um público feminino e próprio público feminino não é homogêneo também. Será que a visão, né? Será que a participação das mulheres não, elas não teriam melhor posicionamento cultural, estrutural para contribuir? Então, nesse sentido, eu acho que a hipótese ela é logicamente e substantivamente defensável, independente se nós conseguimos capturar ou não as evidências, que, como você ressaltou, os dados não permitiram capturar alguma coisa, mas a captura, as evidências, ela depende ali de uma fragilidade de dados, da janela que foi usada, ou seja, ela não é o suficiente para refutar ou mesmo para corroborar totalmente. Eu acho que primeiro essa discussão substantiva é importante. Não, com certeza, isso certeza, porque como você avalia, por exemplo, como você vai avaliar um absorvente num grupo só de homens, né? Vamos fazer uma pergunta até simples, né? Então, vamos melhorar os absorventes das mulheres, sendo que você é homem e nunca usou. Então, com certeza, só aí você já imagina que a diferença é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, as mulheres podem fazer perguntas sobre até qualquer assunto, sobre navio, sei lá, navio. Mas de repente ela vai trazer pontos de vista que vocês no homogêneo, tendo sempre pensamentos iguais, formações iguais, que têm a mesma escola, nunca pararam nem para imaginar que teria. E aí essa diversidade entra não só na questão de mulher, aí entra uma diversidade mais coletiva no aspecto de todo tipo de diversidade, né? Todo tipo de diversidade. Então, quando você entra hoje numa empresa que todos os homens ainda têm preconceito contra o LGBTQI+, e ainda tem esse preconceito, essas empresas estão fadadas ao fracasso, porque as pessoas hoje não estão mais aceitando, né? Então, o público hoje não aceita mais esse tipo de coisa. Então, todo tipo de diversidade vai ser importante. Anísio, sua vez. Eu acompanho essa ideia da diversidade como sendo muito importante, mas eu gostaria antes só de fazer uma reflexão que tem uma frase que fala assim: meio-dia, no mundo todo mundo sente fome, mas em cada lugar o que vai à mesa é diferente. Essa é a diferença entre o natural e o cultural. Então, mulher é mulher no mundo todo, isso é natural. Agora, aquilo que a gente espera da mulher muda de sociedade para sociedade. Então, os aspectos culturais que a gente deveria refletir se é adequado o que a gente hoje espera de uma mulher, como se esperava no passado, né? Espero que ela fique em casa, então por isso não espero que estude, porque
mulher de sucesso é uma mulher bem casada. Visão do passado, traço cultural. Quanto a gente evoluiu? Quanto a gente às vezes acha que hoje uma mulher chegar num cargo de direção é um favor que está sendo feito? A gente tem que quebrar um pouco isso, que não é favor, é realmente uma conquista. Conquista por seus méritos, por seus valores. Então, é essa questão cultural que a gente tem que superar. O natural é natural. Hormônios que o fato de ser mulher, né, o fato de ter hormônio, é da natureza. Isso a gente não precisa contestar, mas tem que se aproveitar dentro do olhar de diversidade. Agora, as injustiças sociais, a forma como uma teoria do escalão superior impede de que a gente aproveite melhor o potencial da mulher na sociedade, é isso que a gente deveria olhar, colocar a nossa lente. Agora, quando fala de diversidade, eu lembro muito bem, e uma transição que a gente está fazendo, quando a gente fala de revolução industrial, né, a gente está falando agora em gestão 3.0. Até nas gestão anteriores, era muito voltada para as esteiras produtivas e você gera um produto e coloca para um cliente consumir. Eu tenho o saber técnico de fazer o melhor produto e você aceite o meu melhor produto. Era essa a relação. A sociedade atual do século XXI, baseada na informação e no conhecimento, inverteu-se essa lógica. Quem tem o poder é o consumidor. Quem tem o poder são as pessoas. E aí, você precisa entender essas pessoas para continuar no seu parque de negócio, na sua área produtiva. E você só conhece pessoas com pessoas. Ela deu o exemplo do absorvente, não tem como, por mais que a gente estude, a gente não vai saber o que é sentir aquilo naquele momento, naquele dia. E o que é que produto resolveria aquela dor. Então é essa diversidade que tem por mulher, que passa por questão feminina, passa questão de identidade de gênero, passa por questão de raça, passa pela sociedade. Então, diversidade é cada dia mais necessária para a viabilidade dos negócios. Interessante, Anísio, você deixar mais claro para nós, para o nosso público, essas barreiras culturais, na verdade, né? E não as questões, as limitações naturais, que de resto todas as pessoas têm limitações, né? Naturais. Agora, as barreiras culturais, elas são construídas para legitimar, muitas vezes, ou oprimir, né? Então, é interessante, achei muito interessante esse resgate aí, essa ênfase das barreiras culturais, né? Interessante. Para vocês, o seguinte, aqui no chat, a Ludmila, a quem eu agradeço a presença aqui no nosso evento, a Ludmila escreveu o seguinte: como a pesquisa relaciona-se com pesquisas de existência de teto de vidro para a participação de mulheres no C-Level? Quando a gente fala disso, a principal relação que a gente vê é justamente essa falta de acesso das mulheres aos cargos de liderança. Então, essa teoria fala muito da questão dessas barreiras que as mulheres encontram. Então, essas barreiras que as mulheres encontram para chegar nesses cargos é porque, primeiro, as mulheres não estão em cargos de gerência. Então, para você chegar em diretoria, você tem que estar em gerência. Para você ir para conselho, você tem que estar em diretoria. E ainda temos essa barreira. E essa barreira, muitas vezes, e eu concordo, é criada por nós mulheres também. Nós mulheres acabamos criando essas próprias barreiras. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa luta pode ser maior. Então, muitas vezes, a gente acaba parando no meio do caminho já sabendo que a luta é maior. Não quer dizer que o escalão superior não tenha a responsabilidade maior, tem, porque no final quem decide são eles. Mas a gente, mulher, também tem a nossa responsabilidade de quebrar esse teto. E aí entra essa dificuldade, né? Como quebrar o teto? Como a gente consegue? Não, mas sim, como que eu vou disputar cargos quando eu já sei que eu vou ter uma dificuldade maior? E aí entra a nossa resiliência. Aí está a tal da resiliência que todo mundo fala e que é difícil de chegar. Não é fácil chegar nessa resiliência, mas é possível, né? Hoje eu acredito muito mais nisso. Quando eu trabalhava, por exemplo, no IBGC, em 2010 eu entrei lá. Em 2010, o perfil do público do Conselheiros era homens brancos, idade média, 50 anos. Era esse o público.
não tinha um público diferente. E hoje a gente já vê, hoje já tem os programas de diversidade, hoje já tem os programas no quais os homens estão treinando as mulheres para ocupar essas lideranças. Agora a gente vai precisar, e aí eu sou a favor dessas cotas. Porque senão a nossa realidade, tem uma pesquisa até que a própria Ângela Donaggio falou, é que se você não tiver as cotas para mudar essa realidade vai mudar só daqui 100 anos. Porque se a gente for crescer de 2 em 2, aí, ó, de 14, 16, imagina, eu não vejo essa geração crescendo. Eu queria dar uma contribuição, até gosto muito da empresa na qual eu atuo, eu já fiz a propaganda no começo, não vou repetir, mas depois vocês procuram no LinkedIn onde eu estou, é muito prazeroso estar aqui. Mas na empresa que eu trabalho, a gente está com as ações muito legais, que tentam quebrar um pouco essa teoria do escalão superior, no qual já acaba reproduzindo grupos homogêneos. Então, a gente tem, vou começar da base e depois chego no topo. Na base, a gente tem programa de trainees e a gente deu foco nos afrodescendentes. A gente tem, atualmente, está a campanha na rede, a gente fazendo um programa de capacitação para desenvolvedores trans. Então, é um pouco de puxar a discussão, entrar no debate, para que você, através de uma política, de uma estratégia, eu quero atingir esse público, você começa a mobilizar os recursos. E aí eu quero terminar nessa parte da cúpula de vidro, do inacessível, aqui a gente também teve uma decisão muito importante. Decidiu-se que para cargos de liderança, de gestão, nós aplicamos comitês de avaliação, né? Comitês de sucessão, e sempre nesse comitê tem que ter uma mulher. Então, assim, se não faz, hoje, eu recentemente, nos últimos 3 meses, fui contemplado com a alegria de ter uma mulher como diretora, né? E ela passou por um processo que tinha uma mulher na cadeira de avaliadora. Não é que só vai ser mulher que vai passar, mas ela agrega nessa decisão o lado da mulher. Como que ela encara aquele processo seletivo, como que ela traz mais diversidade na escolha, que antes eram feitos totalmente por homens, né? Porque geralmente era o corpo que já estava na diretoria. Hoje você coloca mulheres nessa discussão de sucessão, e isso acho que tende a quebrar a teoria do escalão superior, no qual só se forma o grupo homogêneo, você começa a ter uma diversidade maior. Então, a Rita, que é minha diretora atual, foi recém-promovida nesse processo, e nós temos outros exemplos de mulheres que estão brilhando aqui na nossa organização, aproveitando adequadamente dessa oportunidade de ser vista, ter o seu resultado comparado meritocraticamente com demais participantes da nossa população. Então, acho que é um bom exemplo que a sociedade poderia promover mais. E pensando Legal. também, só complementando, pensando assim, não é a cota pela cota, né? Tem que ser, sim, cobrar desempenho, sim. As pessoas precisam demonstrar desempenho. E não deu certo, não mostrou o desempenho, tá tudo bem, faz parte do processo, mas eu sempre brinco, a gente precisa estar lá. Então, a gente precisa estar lá para mostrar o desempenho. Mas se a gente não estiver lá, não vamos mostrar nunca. Né? E aí entra aqui, ó, a parte das a galera que está na academia, eu acho que tem uma mudança de 2 lados. Tem as mulheres, nós mulheres temos que justamente estar lá e brigar por isso, mostrando a nossa capacidade intelectual também, porque é por isso que estamos na academia. E os homens precisam já chegar nessas funções com esse pensamento mais aberto. Então, assim, eu cheguei no topo, eu não posso estar lá sempre com os mesmos, com os meus pares iguais. Vou ter que investir nessa diversidade, senão a conta não fecha. Legal. Bom, nós estamos aqui chegando no limite aqui do nosso tempo, né, definido para esse debate, né? É um debate que o artigo traz a temática, essa conversa que pontua alguns aspectos importantes para a continuidade do estudo, da pesquisa e da discussão desse tema, tá certo? Então, na verdade, existem mecanismos que mantêm as barreiras e existem mecanismos que quebram as barreiras, não é verdade? Então, uma política, como o Anísio mencionou, na empresa que ele atua,
uma política de cota, como a Karine mencionou, eles são mecanismos que visam derrubar as barreiras, criar novas oportunidades e acelerar um pouco mais o processo de transformação cultural, né? Eu costumo dizer que a gente não faz transfusão cultural, né? A gente tem transfusão sanguínea, mesmo assim não muda o sangue, tem que ser compatível. Cultura também a gente não faz transfusão cultural, mas a cultura ela evolui. E já a cultura ela precisa refletir a heterogeneidade da sociedade. As mulheres são maioria na sociedade, as pessoas, a nossa sociedade é miscigenada, né? Então, ela é diversa, né? Então, precisa refletir, as oportunidades precisam refletir isso. Me parece que as políticas elas aceleram um pouco esse processo e me parece que é necessário acelerar esse processo, tanto para criar oportunidade como para trazer mais eficiência também. Porque o entendimento da realidade ele não é possível por um olhar homogêneo. Ele é possível por um olhar heterogêneo, porque ela é heterogênea, né? Mesmo olhares diversos numa equipe, mesmo uma equipe diversa já tem dificuldade de olhar os vários aspectos, imagina uma equipe homogênea, né? Então, acho que isso é uma questão substantiva, mas isso não convence preconceituosos. Por isso que tem que ter as políticas, né? E por isso que temos que trabalhar com culturas mais avançadas, mais contemporâneas. Então, eu diria que é um processo em devir, né? Está em construção. E por isso que publicar um artigo, trazer esse tema para o debate e chamar para a submissão de novos artigos, inclusive que vocês continuem trazendo outros aspectos, casos relacionados, por exemplo, a gente tem mulheres empreendendo e fazendo sucesso em vários setores da economia, e esse é um elemento da realidade que não tinha antes, certo? Não que é só agora que tem mulher empreendedora, mas eu estou falando na magnitude disso, na naturalização disso, e também em resposta a uma falta de oportunidade em outros campos, certo? Então, isso também reflete um movimento, né, que não que é meio que espontâneo, né? Se você não tem oportunidade numa frente, você busca outra, porque a vida é luta, né? Então, nesse sentido... Só queria complementar isso, Manuel, no aspecto assim também, que não pode virar um duelo entre turma do Bolinha e da Luluzinha. Porque quando você cria esse disputa pelo poder, só pelo poder, no final você cria uma barreira maior. Então, você acaba criando a barreira de, você só está aqui porque você é cota, e isso é o que a gente não quer. A gente quer complementar e mostrar que a gente é tão bom quanto. E só que também tem que mudar, é uma mudança de pensamento de todos, né? De não achar que é uma guerra pelo poder. Então, eu tenho uma filha que ela é bastante crítica, né? Estudante universitária de Direito também, e a gente discute bastante aqui. Ela é minha cópia, então ela é tão crítica quanto eu, então quando ela me critica, eu estou olhando no espelho, né? Então eu tenho que entender, né? E eu costumo dizer para ela e para mim também, que há coisas que estão acima do individual, que é a coisa pública. Há coisas que estão acima do homem ou da mulher, que é a coisa humana, né? Então, os problemas que nós temos na sociedade, elas são questões humanas. Elas não são questões de homem ou de mulher, né? Há questões de homem e há questões de mulheres. E uma maneira da gente tratar isso de maneira mais profunda, essas questões que não são dar oportunidade, admitir a diversidade, não é uma concessão, é uma leitura realista da realidade. E é uma leitura que vai além de interesses particulares, individuais, ou de gênero, ou de raça. Então, acho que essa compreensão, essa cultura que ela precisa ser
as pessoas precisam se formar, né? que é supra, sabe aquela coisa suprapartidária, setorial, supracorporativista, são aqueles valores sobre os quais uma sociedade avançada e mais estável, me parece que pode se desenvolver, né? Porque quando você pega o corporativismo, você beneficia uma área em detrimento da outra e gera esse conflito, né? Que você mencionou, cara. Então, eu concordo com você e no fundo, o que a gente está levantando aqui, assim, ó, tem muita coisa para estudar. Não está para estudar, para estimular, né? Para gerar mecanismo de transformação. Não para romper com as barreiras, não para manter as barreiras, né? Mas romper com conhecimento, como eu acho que na fala da Karine e na fala do Anísio, isso está muito presente, né? Romper com conhecimento, romper com questões substantivas, para evitar falsas questões, né? Que contrapõem pessoas, pessoas que têm mesma necessidade, mesmos interesses, e muitas vezes fica contrapondo, né? Então, acho que isso também é interessante. É um aspecto um pouco mais filosófico da questão, mas qual é a questão que não envolve ética, filosofia, valores, né? Todas essas questões envolvem. Tudo que envolver o ser humano vai ter que envolver isso, né? Vai passar por aí. Inclusive Mas a é muito inteligência bacana. artificial também, né? Mesmo não sendo ser humano, vai ter que envolver filosofia. Pois é, você falando em inteligência artificial, vou lançar um desafio aqui para os nossos leitores, para vocês e para o relacionamento de vocês, que vocês têm muito. Nós temos também um eixo temático que discute, né, o impacto da revolução tecnológica no ensino, na formação das pessoas. Então, temos também um outro eixo temático da revista que também está aberto para fazer essa discussão, tá certo? Então, eu queria que vocês fizessem uma consideração final aí breve de vocês sobre essa experiência e sobre também esse meu desafio aqui para vocês, de que a gente continue aí com os estudos. Então, eu queria uma consideração final aí de vocês para a gente ir fechando aqui com chave de ouro a nossa sessão aqui, que vai ficar para a posteridade aqui, para a consulta do nosso público. Então, vou fazer às vezes para deixar para você a bola quicando, tá, Karine? Oi. Então, agradeço aí, agradeço a instituição FIPECAF, que a gente tem orgulho teve orgulho de sentar aí nas cadeiras e absorver um pouquinho do conhecimento. E uma coisa que a sua última fala, Manuel, nos mostra aquilo que a gente acredita, que conhecimento não é feito de ponto final, mas são muitas exclamações, interrogações e reticências. E é com essas reticências que eu deixo aqui o convite para o nosso participante aí do webinar, para preencher essas lacunas, né? Você deixou várias provocações, a gente chegou até aqui com gostinho de quero saber muito mais. E aí a gente quer, daqui a um tempo, ler a revista, ver aí os nossos participantes esticando um pouquinho essa história. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e uma boa noite a todos. Perfeito, eu que agradeço, Anísio. Eu também quero agradeço ao Manuel quando ele entrou em contato comigo, me senti um luxo, então agradeço muito. Eu acho que assim, não tem jeito, a gente precisa estar na academia, e a academia tem que ser nossa parceira para a tomada de decisão nas empresas. Então, ter feito esse mestrado que a gente fez na FIPECAF, né, Anísio, que era com foco em tomada de decisão nas empresas, foi fundamental. Então, eu agradeço muito, sou muito grata por todos os professores da FIPECAF, porque eu me desenvolvi muito. Então, fica a dica aí também, quem quiser, eu estou fazendo esse merchandise da FIPECAF, porque realmente valeu a pena, né? E que a gente possa tornar mais presente esse assunto para que a mudança venha. É esse que é o ponto. Senão, a gente não vai conseguir enxergar essa mudança ainda na nossa geração. Perfeito, Karine. Muito obrigado. Só para não deixar, pois não. Só para não deixar em branco, a gente não pode deixar de agradecer aqui também nossas parceiras nesse artigo, a professora Marta, a professora Fabiana, e a Karina falando, vou entregar também ela. Ela é conhecida no grupo pelo Mano White. Quem estudar estatística aí vai conhecer o Mano White e aí lembra da Karina. Então, parabéns aí a Marta e a Fabi pela oportunidade. Obrigado, Manuel, mais uma vez. Um beijo para elas.
queridas, muito excelentes professoras. Perfeito, muito bom tê-los aqui, e eu costumo dizer que um evento é bom quando a gente está... Não termina ainda, então quando fica o gosto do quero mais, como o Anísio mencionou aí, né? Então, a gente gosta de deixar esse gosto para que a gente tenha uma continuidade. Aqui no chat, a Letícia comentou, muito legal, parabéns a todos, né? A todos. Letícia, obrigado pela presença aqui conosco. A Cláudia Bernardes, ela, parabéns, e realmente gostinho de quero mais, ó, legal, a Cláudia está corroborando aí conosco, a Evelyn também, parabéns a todos, webinar, boa noite. Então, você que está aqui conosco no webinar, aqui no chat, ou você que está assistindo esse vídeo, você pode entrar em contato com nossos autores, né? Então, se você acessar o artigo na revista, tem lá o e-mail dos autores, tanto da Karine, do Anísio, da Fabiana, da Marta. Então, você pode entrar em contato com os autores e fazer um diálogo aí a respeito do que eles vêm pesquisando, né? Eu tenho certeza que quando a gente recebe um e-mail como um autor, né, de algo que a gente faz tentando contribuir, né, de maneira geral, fazer pesquisa, somente no Brasil é um desafio, né? Como tantos outros. Então, você pode entrar em contato com os autores. Então, conheça lá a revista. Tem mais comentário aqui. A Cláudia comentou, Manuel, eu tenho um privilégio imenso, vou beber direto na fonte. Isso, Cláudia. Ó, a Cláudia está corroborando aqui, tá? Cláudia, então, minha querida amigona, querida. Perfeito. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez agradecendo e chamando os nossos leitores, e vocês também que são leitores, além de autores, são leitores da revista, daqui a pouco vão ser avaliadores também, vou estar mandando aí os artigos para vocês contribuírem com a avaliação. Então, é assim que a gente constrói a revista, também constrói o nosso público, nossos leitores. Então, em nome da FIPECAF e da revista, muito obrigado mais uma vez, e ao nosso leitor, que é a razão do nosso trabalho, certo? Então, uma boa noite a todos e até o próximo evento. Dia 17, temos um próximo evento que vai discutir o efeito da inflação, né, nas épocas da contabilidade em padrão IFRS. Então, já estamos com material aí para divulgar a todos. Então, nos vemos no próximo evento. Até. Tchau, boa noite.